No Hora de Agir de hoje lançamos o debate para mais uma conferência das partes das Nações Unidas, a COP29, que este ano se realiza em Baku, no Azerbaijão. Depois de Sharm el-Sheikh, no Egito, e do Dubai, o ano passado, este é o terceiro ano consecutivo em que as negociações pelo clima e pelo futuro tomam lugar num país com economia dependente dos hidrocarbonetos. Depois de quase 3 décadas e 30 COPs, o mundo agrava a cada ano a crise climática, são batidos novos recordes de emissões, novos recordes de temperatura e nem neste que já é um período de consequências, com estes eventos extremos cada vez mais fortes e destrutivos, estamos a conseguir reduzir as emissões dos gases com efeito estufa e o que continuamos a fazer é lançar na atmosfera toda esta poluição gasosa como se não houvesse futuro. Com o mundo novamente reunido em Baku, um ano antes da COP30 em Belém do Pará, nós vamos conversar com Carlos Nobre, Sérgio Besserman de Viana e Sueli Araújo sobre como podemos construir um mundo mais unido rumo à descarbonização, à circularidade da economia e à preservação dos ecossistemas. Obrigado por terem aceitado o convite. Eu começaria com o professor Carlos Nobre. Carlos Nobre, o mundo está neste momento a ir rumo ao precipício? O mundo está muito próximo do que nós chamamos os inúmeros mais de 30 pontos de não retorno. Se a gente cruzar esses pontos de não retorno, não volta mais. Então, infelizmente, a temperatura subiu muito em 2023, 2024. A ciência ainda procura explicar por que ela subiu 0,3 graus em um ano, de 2022 para 2023. Tínhamos um fenômeno El Niño muito forte no Oceano Pacífico, mas o El Niño sumiu em maio desse ano. Continuamos quentes, acima de 1,5 graus, comparado com lá atrás, 1850, 1900. Já estamos há 16 meses com essa temperatura acima de 1,5 graus. E nós certamente podemos chegar em 2050 com 2,5 graus. Se isso acontecer, nós vamos acabar com o planeta, porque 2,5 graus de temperatura, nós vamos disparar inúmeros desses pontos de não retorno. Nós neste momento estamos com uma dependência ainda excessiva dos hidrocarbonetos. Queimamos carvão, petróleo e gás natural para mais de 80% da energia que necessitamos em todo o mundo. E estas emissões continuam a acontecer todos os anos. Nós estaremos neste momento a lidar com uma dificuldade grande de mitigação e teremos que apostar mais na adaptação a este fenómeno, a este clima que mudou? Nós temos que melhorar muito a adaptação. Pouquíssimos países do mundo têm as populações, a biodiversidade protegida com relação a esses eventos extremos que não param de acontecer, ondas de calor, secas, incêndios florestais, chuvas excessivas. Tudo isso está acontecendo com muito mais frequência agora. Nós temos que buscar adaptação, mas nós temos também que reduzir rapidamente as emissões. A transição energética é factível, sim. Energias renováveis são muito mais baratas, porque se não for rápida, nós podemos chegar no final do século com 4 graus de aumento da temperatura. Isso vai tornar toda a parte equatorial, grande parte do Brasil, inabitável. Nosso corpo não vai resistir àquilo e também até mesmo a estação de verão das latitudes médias inabitável. Então, nós não temos opção que não seja reduzir rapidamente as emissões. Sueli, nós temos em todo o mundo neste momento este grande desafio de haver uma maior união entre as nações do mundo. E nós estamos mais uma vez em mais uma COP em que nós olhamos para aquilo que são as proclamações muito diferentes depois daquilo que são as realidades alcançadas. Como é que olha para esta nova reunião em Baku? Bom, Ricardo, a diplomacia ela não acompanha os problemas com a velocidade necessária, isso está bem claro se nós traçamos toda a história aí desde a Rio 92 e nós estamos num momento em que a crise climática teria que ser usada como fonte de aprendizado de tudo isso, o que imporia ambições muito mais fortes de todos os países. E nós não estamos caminhando para essa configuração de ambições realmente intensas em termos de descarbonização. Era necessário esse reforço do multilateralismo que está enfraquecido neste momento no mundo para conseguir avançar.
e enfraquecido não só na questão ambiental em geral, né? Uma crise mais ampla das negociações multilaterais. Mas estamos, em termos de clima, num momento crítico em que vamos ter que debater como fazer, independentemente dos Estados Unidos, né? E que seriam um governo com deveres a cumprir, principalmente em termos de financiamento dos países subdesenvolvidos, né? Os emissores históricos têm mais deveres nesse campo. Um tema de Baku importante é a questão do financiamento. Então, essa nova configuração internacional com as eleições norte-americanas certamente vai abalar o principal tema de Baku e nós vamos ter que ver para onde vamos, né? Porque o esperado era algum tipo de decisão mais objetiva sobre a questão do financiamento dos países ricos para os países subdesenvolvidos. De qualquer forma, eu gosto de chamar atenção no momento que a gente está, de que os países têm até o início do ano que vem para entregar seus documentos nacionais diante do Acordo de Paris, as suas NDCs, né, contribuições nacionalmente determinadas. O Brasil acabou de anunciar o número geral da sua próxima NDC e eu e o Observatório do Clima, e eu acredito que muita gente está considerando o número insuficiente, principalmente para um país que vai liderar a COP30 e que se pretende consolidar como uma liderança internacional no plano climático. Sueli, eu passava para o Sérgio com esta ideia que é muito importante nós conversarmos sobre ela. É que houve um norte global que se desenvolveu à custa dos recursos e à custa também de emissões de gases com efeito de estufa, e esta seria uma oportunidade para o aprofundar da cooperação entre o hemisfério norte e o hemisfério sul. E estas transferências de verbas não estão a acontecer ao ritmo que seria desejado para que os países mais vulneráveis e com grandes comprimentos de costa, estou-me a lembrar de Moçambique, de Angola, que são países que são afetados por muitos eventos extremos, não conseguem aceder a estes recursos. Em Baku, podemos avançar nisto do reforço da cooperação e da transferência mais fácil dos fundos das perdas e danos? Considerando a gravidade e a urgência do enfrentamento à crise climática, o financiamento climático não deixa de ser uma espécie, ele é muito importante, mas não deixa de ser uma espécie de cortina de fumaça. Vamos alegar, por exemplo, para aqueles que acreditam de uma maneira quase fundamentalista na economia de mercado e que reclamam da mobilização desses recursos, estamos falando de 100 bilhões de dólares ano para mitigação e adaptação dos países pobres, 300 bilhões do Fundo de Perdas e Danos, os 100 bilhões já sabemos que é pouco. Isso fica parecendo uma agressão à economia de mercado global. Não. É muito fácil saber de onde também viria esse dinheiro. Só para mostrar que estamos enfrentando resistências muito mais profundas. O mundo despende $1 trilhão anuais em subsídios diretos aos fósseis. Estima-se em 7 trilhões os subsídios diretos e indiretos para distorcer os preços da economia de mercado em favor dos fósseis. Se o financiamento aos fósseis começar a ser reduzido, nós teríamos mais uma fonte de recursos para o financiamento climático. De modo que é preciso abandonar a superfície das coisas e ir às correntes mais profundas do oceano, não só para resolver o mistério climático, que estamos todos ansiosos, mas também para entender que nós estamos pela frente com transformações históricas muito profundas e, pelo atraso em que estamos, agora já emergenciais. Não tem mais tempo para phasing out, para aterrissagem suave, como gostam de dizer os economistas. É preciso realmente agir de maneira transformadora. Carlos Nobre, um dos aliados nesta crise climática são os serviços dos ecossistemas, a floresta em pé. Nós estamos a um ano de chegarmos todos a Belém do Pará para uma COP muito importante na história da humanidade, mas há dificuldades em estancarmos este desmatamento, esta paragem, esta perda de floresta, esta perda de biodiversidade.
como é que nós podemos avançar, sermos mais eficazes, não é só no Brasil, também no Naombe, em Angola, na Indonésia, e como é que nós podemos fazer, que medidas é que estão nas nossas mãos para nós estancarmos esta invasão dos habitats que tem acontecido ao longo desta civilização industrial? Em primeiro lugar, reduzir as emissões. Desmatamento das florestas tropicais geram 10 a 12% das emissões globais todos os anos. Em segundo lugar, historicamente, todas as florestas do mundo, inclusive as tropicais, removem 30 a 33% de todo o gás carbônico que nós estamos jogando. O ano passado, 2023, foi o ano que as florestas do planeta reduziram a absorção. Muito preocupante. E para não deixar a temperatura chegar a 4 graus em 2100, além de rapidamente zerar as emissões, nós precisamos remover o gás carbônico da atmosfera. Os estudos mostram que nós temos que restaurar 6 a 7 milhões de quilômetros quadrados em todo o mundo. Com isso, nós removeríamos 5 bilhões de toneladas de gás carbônico por quase 100 anos. Então, isso é que a ciência mostra: zerar o desmatamento e a degradação do fogo e criar o maior projeto da história de restauração florestal, principalmente das florestas tropicais. Então, e lógico, sem falar na imensa proteção da biodiversidade. Sueli, que tem um traço, um rastro de história de preservação, de luta pela preservação desses habitats, principalmente no Brasil. Como é que olha para este ano que vem aí? O Brasil será capaz de apresentar, dentro de um ano, na COP Belém de Pará, uma resolução para o mundo da forma como se pode preservar a floresta virgem da Amazónia? Bom, se espera que consiga, Ricardo. Os números que o governo tem conseguido de redução do desmatamento da Amazônia são relevantes, mas nós estamos com um problema agora, principalmente com os incêndios florestais. De qualquer forma, estão sendo tomadas medidas importantes internamente e o Brasil está querendo liderar novas ferramentas de financiamento para a manutenção das florestas e outras formas de vegetação nativa. Ela é uma medida que ela é tanto de mitigação quanto de adaptação. Ela está aí, né? Quando chegam chuvas extremas, por exemplo, os territórios que são florestados, eles resistem muito melhor. E o Brasil sabe e tem potencial de ser líder em tudo isso, inclusive na construção de novas ferramentas, como estão começando a debater. O que me preocupa no caso brasileiro é a dificuldade que o governo tem de assumir realmente metas mais ambiciosas e também, Ricardo, isso tem que ser falado, alguma contradição em relação ao setor de energia com a proposta do governo brasileiro aí de se tornar um mega produtor de petróleo em plena crise climática. Essa é a principal contradição que eu acho nessa narrativa brasileira, Ricardo. Eu espero que o governo ajuste essa contradição e caminhe com uma proposta de descarbonização para o Brasil e para o mundo que tenha plena coerência. E é importante a autenticidade neste tempo de crise climática. Sérgio, estes modelos neoclássicos, lembro de uma frase que deviam estar mortos com uma estaca de madeira espetada no coração do vampiro, mas não estão ainda. E nós temos nestas florestas a oportunidade do desenvolvimento desta economia sustentável, da economia natural, utilizando o valor da floresta em pé. Acha que é possível também o Brasil ser liderante nesta produção de negócios, utilizando este valor que é possível extrair de uma floresta em pé? Acho que não só é possível e é uma medida indispensável, tanto de mitigação como de adaptação, como também acho que é uma grande oportunidade de desenvolvimento para o Brasil, no sentido inclusive de soft power. O professor Carlos está engajado no que eu chamaria, de uma maneira popular, de a maior obra de engenharia de toda a história da humanidade, muito maior do que a muralha da China, que seria transformar. E isso é uma necessidade para o futuro da Amazônia, não é um luxo, que será pegar o arco do desmatamento e transformá-lo no arco da restauração.
não apenas com restauração, fundamentalmente, mas também com agroecologia, com produção e até, pessoalmente, acho que há um papel para a indústria florestal com biodiversidade, todas as lacunas sendo preenchidas. Isso daria ao Brasil soft power e um posicionamento. E eu gostaria de, em nome da autenticidade também, dizer que, com conflito de interesses, mas usando um chapéu ou outro, acho que tem uma ligeira divergência com a Sueli e com os colegas do Observatório, mas muito ligeira, tem nada de essencial. Mas eu acho a meta que o Brasil está levando agora para Baku a crescer em termos de ambição no futuro. É preferível mandar uma meta que seja objeto de uma construção política ampla e, ao mesmo tempo, é ambiciosa. A diferença, se não me engano, nessa área de uns 15% de redução em relação a... É expressiva. Queremos chegar lá, queremos chegar em 92% de redução em 2035. Mas 67 é uma meta ambiciosa. Eu acho que o grande foco é na implementação, é na execução. E isso exige construção política. Aquele velho ditado iorubá, africano, quer ir rápido, vai sozinho. Quer ir longe, vai todo mundo junto. E essa construção, transformar em implementação, em operacionalização, é que é o desafio maior. Tirar do papel, passar a agir. E temos que agir também nas cidades. Professor Carlos Nobre, pegando nesta ideia do Sérgio, nós temos nas cidades hoje muitas pessoas com mortes prematuras, com aquela infecção ou pré-infecção do tecido pulmonar devido a respirar o dióxido de azoto, outros gases nocivos. Esta descarbonização nas cidades é também uma prioridade que deve ser perseguida? Olha, sem dúvida. E também é muito bom divulgar um dado que a ciência conhece muito bem. A imprensa, a comunicação normalmente mostra mais as pessoas morrendo pelas chuvas excessivas, inundações, deslizamentos. Mas o número de pessoas que morrem pelas ondas de calor é mais de 100 vezes o número de pessoas que morrem pelas chuvas excessivas. E nas cidades, a onda de calor é muito maior. A gente chama ilha urbana de calor. Cidade de São Paulo, onde eu estou agora, tem pouquíssima vegetação. Olha, o dado que a ciência mostrou. Em dias quentes aqui em São Paulo, nas áreas sem vegetação, a temperatura pode chegar a 10 graus mais quente do que na Mata Atlântica, aqui do lado. E esse calor também é absorvido pelos edifícios que se tornam mais quentes e precisam de mais necessidade energética também? Também. Tudo fica mais quente e isso é o que leva ao maior número de mortes em todo o mundo. Problema nós tivemos em 2023, 2024, recorde de ondas de calor em grande parte do Brasil. Então, nós temos que buscar a primeira solução, a restauração da vegetação urbana, mas também nós temos que criar soluções de infraestrutura verde, conseguir financiar as populações pobres, a colocar painéis solares nas suas residências, no telhado, e essa energia solar é muito mais barata, e aí pronto, mantém o ar-condicionado funcionando nesses dias de calores extremos. Isso vai salvar milhares e milhares de vidas aqui no Brasil. Obrigado, Carlos, obrigado, Sueli, obrigado, Sérgio, por terem estado em mais uma Hora de Agir. Há 100 anos, Mahatma Gandhi, durante um dos jejuns que fazia parte da sua ação não violenta, terá dito para a sua sobrinha Manu Ben que, quando desesperava, lembrava-se que ao longo da história o caminho da verdade e do amor sempre tinham vencido, que tinham existido tiranos e assassinos e que por momentos estes pareceram invencíveis, mas que no final estes tinham sempre caído. Para pensar nisso, sempre qual seria o caminho de Deus e que o mundo devia seguir. No mundo onde as nações se separam, onde os conflitos permanecem, um mundo onde a Mãe Terra é agredida, espoliada e poluída, lembremos-nos também disso, que não há noite em que não seja procedida de um novo alvorecer. Mas que para isso, lembremos que a única coisa necessária para que o triunfo do mal aconteça é que os bons não façam nada. E por isso, a caminho desta terceira COP realizada num país produtor de petróleo, é necessário dizer que é errado poluir,
É errado agredir a biosfera e destruir os ecossistemas, é errado desmatar, é errado destruir a vida selvagem e os habitats, é errado destruir a vida. E que em mais um anoitecer, em mais um ocaso da história da civilização, que o caminho da verdade e do amor prevaleça, que o silêncio dos bons não aconteça e que jamais sejamos paralisados pelo medo, mas antes mobilizados pela esperança nesta revolução da sustentabilidade, que precisa da nossa voz e da nossa ação para acontecer, e por isso esta é a nossa hora de agir, é a hora de agir da humanidade. Um abraço, amigo, e até para a semana.